Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Travasso, sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e com muito prazer a gente inicia o segundo dia de Febraban Tech, aqui direto do estúdio Febraban Tech 2025. Esse que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Agora, o nosso papo é sobre sustentabilidade. Você acha que sustentabilidade rima com transparência ou com burocracia? É o que a gente vai descobrir agora ao repercutir a obrigatoriedade da aplicação das normas de sustentabilidade internacionais IFRS S1 e S2 em bancos e empresas do Brasil. E claro que para repercutir tudo isso eu preciso de especialistas. E eu estou aqui com dois convidados que são o François Dossa, Senior Advisor de Novos Negócios e Diretor de Sustentabilidade Latam da TCS. Bom dia. Bom dia. E o José Ricardo Saceron, que é vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil. Bom dia para você também. Muito obrigada pela visita, pelo tempo de vocês e pelo bate-papo aqui. Antes de começar, eu queria apresentar os nossos dois convidados, um pouco mais da experiência deles. Então, vamos lá. O François Dossa é executivo franco-brasileiro, vocês vão perceber o sotaque elegante, com mais de 30 anos de experiência em setores como financeiro e automotivo, tendo atuado em empresas como o BNP Paribas, Nissan, Renault, Jaguar Land Rover e desde 2024 ele integra a TCS como Senior Advisor para novos negócios no Brasil e diretor de sustentabilidade para a América Latina, reforçando o compromisso da TCS com práticas responsáveis e inovação sustentável. Ele tem se destacado por liderar iniciativas de transformação e descarbonização em clientes da TCS. Agora, o José Ricardo Saceron é vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, instituição na qual construiu uma sólida carreira ao longo de mais de 3 décadas. Hoje, ele lidera a agenda de sustentabilidade do Banco do Brasil, impulsionando a transição para uma economia verde e inclusiva. À frente dessa vice-presidência, trabalha para consolidar o protagonismo do Banco do Brasil como referência global em práticas ESG, fortalecendo parcerias com o setor público e promovendo negócios que valorizam a biodiversidade, a inclusão social e a diversidade também. Obrigada de novo. Vamos começar aqui esclarecendo para o público o que são essas normas IFRS, S1 e S2. Eu sei que foram desenvolvidas pelo International Sustainability Standards Board e que criam um padrão global na divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima, né? E agora elas são obrigatórias aqui no Brasil. François, vamos começar com você, com base na sua experiência em projetos de sustentabilidade lá fora, né? Em países como a Inglaterra e a França. Como é que você acha que essas normas, que a aplicação dessas normas chega aqui ao Brasil e às empresas brasileiras? Bom dia, muito obrigado, Patrícia, pela introdução. Um prazer de estar aqui com vocês dois hoje de manhã. Eu acho que a tua pergunta realmente ela é muito importante, porque é uma coisa nova, né, no Brasil. Está chegando e muitas pessoas, a gente vai ter agora na vida real a experiência, né, mas pensam que é uma coisa chata que a gente tem que fazer, é um reporting e tal. E eu acho que não. A minha experiência me mostra que, muito pelo contrário, né? Porque as empresas vão poder mostrar com transparência as atividades delas nesse mundo da ESG. E é fundamental. Então eu vi muito isso na França e na Inglaterra. O início chegou com as pessoas reclamando, vai ter que, é mais trabalho e tal. E depois entendendo que a transparência que isso vai dar no teu relacionamento com o mercado, com os teus clientes, com todos os teus stakeholders, muda muito graças a essas normas. Então eu acho que elas são muito positivas e vão transformar realmente a nossa maneira de se comunicar com o mercado e com todas as pessoas que qualquer empresa trabalha. Então, é a minha visão. Para a gente medir resultados, a gente precisa ter uma padronização realmente, senão fica impossível você entender ou comparar uma coisa com outra, né? A gente não correr esse risco de comparar coisas diferentes. Como é que tem se dado a aplicação disso lá no Banco do Brasil ou a preparação para essa aplicação? Então, no Banco do Brasil, bom dia primeiro, novamente, obrigado pela pergunta. Obrigada a você. O que é importante dizer é que no Banco do Brasil isso nós encaramos como uma oportunidade e como um desafio importante
mas que hoje nós já fazemos, nós já apresentamos, nós já divulgamos ao público tudo que fazemos nesses 3 aspectos, ambiental, social e de governança. Então nós temos hoje o título de banco mais sustentável do mundo porque a gente divulga para os nossos clientes, divulga para a sociedade, divulga para os nossos acionistas tudo que nós fazemos. Então, quando vem uma regulamentação com uma padronização internacional que mostra para a gente como devemos fazer e mostra para nós como é a melhor forma de divulgar, isso nos traz um benefício grande, na medida em que a gente unicamente vai continuar divulgando aquilo que a gente já faz. Né? Isso é até mais simples da gente entender em que lugar a gente está no mundo, né? Porque se a gente tem as nossas próprias métricas, a gente pode até estar tranquilo de que está causando impacto, está impactando positivamente, né? As ações que estão sendo feitas. Mas quando a gente tem uma normatização e uma padronização, a gente consegue se colocar em perspectiva, né? Sem dúvida. E hoje, se você olhar a questão ambiental, a questão de energia renovável, a questão climática, a gente pode dizer que o Brasil é top, está entre os países que mais trabalha conservação, que mais tem área de preservação e que mais tem a matriz energética melhor do mundo, mais limpa do mundo. Né? E Saceron, como é que a tecnologia entra nessa hora de medir resultados? Então, a gente aplica tem várias iniciativas que a gente utiliza já para verificar o resultado e para acompanhar. O Banco do Brasil é forte em agricultura há muitos e muitos anos. Né? É o principal financiador da agricultura no Brasil, da agropecuária, e nós utilizamos mecanismos como Map Biomas, por exemplo, que é uma iniciativa que a gente utiliza hoje para acompanhar áreas florestais, se existe desmatamento, se não existe. Isso nós utilizamos para o financiamento à agricultura. Nós temos um sistema no banco que pega dados de várias plataformas, né, de cerca de 50 bancos de dados, e a gente verifica se de fato aquilo que a gente prestou para uma determinada cultura está sendo utilizada naquela cultura, se não tem desmatamento, se está utilizando o que está previsto na legislação. Então, esse tipo de tecnologia a gente já usa hoje e auxilia os nossos técnicos, os nossos gerentes lá que fazem operações de crédito a verificar a conformidade ambiental e a conformidade social desses empréstimos. E nós temos uma experiência, falando de tecnologia, que eu acho muito interessante, né? Nós temos, no campo de diversidade, o Banco do Brasil hoje trabalha muito a diversidade, já que nós estamos no Brasil inteiro, desde o pequeno município até uma metrópole como São Paulo, e a cara do Brasil é muito diversa no Brasil todo. Né? E nós utilizamos inteligência artificial recentemente em convênio com universidades para recriar o rosto de algumas mulheres, né, negras que tiveram uma atuação importante na independência na Bahia, em quilombos, em revolta dos malês, em situações que essas mulheres eram retratadas com um rosto único, 3 mulheres diferentes. E hoje a gente recriou através de inteligência artificial e pesquisa de universidades para recriar esses rostos, que é uma recuperação histórica muito importante. Interessante. Quer dizer, vai muito além do que a gente estava imaginando aqui, né? Vai. A gente consegue recriar a história, recriar a Sim. cultura, relembrar muitas coisas importantes. François, as normas são bem complexas e a própria medição do resultado é um desafio que a gente conta com a tecnologia para ajudar realmente. Mas no item métricas reportadas é solicitado o cálculo, o reporte dos escopos 1, 2 e 3. E as instituições já compreendem o que é cada um desses escopos, como é que elas podem medir tudo isso? Sim. Então, eu queria acrescentar um pouquinho sobre a pergunta da tecnologia, né? Como que a tecnologia ajuda. Eu acho que o Banco do Brasil está bem na frente. Então, para várias instituições ainda não está claro como apresentar esses dados. Esses dados nas empresas, eles existem em vários sistemas.
esses sistemas normalmente não falam um com o outro. É onde a tecnologia tem que entrar para juntar tudo isso, de preferência colocar no cloud, na nuvem, né? Sim. E aí você tem... isso parece simples quando eu te falo assim, mas é muito complicado. Porque tem o que a gente chama nas empresas de sistemas de legacy, de legado, e tem todo um trabalho que as empresas têm que fazer para assegurar a qualidade do dado. Então, o dado, ele é o centro dessas novas normas. E muitas empresas, então, vão ter que ter um trabalho, sim, para organizar os dados. Uma vez que o dado está organizado, aí assim a gente pode, então, por exemplo, falar do escopo 1, 2 e 3. O que são esses escopos? Na verdade, são as emissões de CO2 que as empresas fazem. O escopo 1 são as emissões diretas de qualquer empresa. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem escritórios, tudo isso emite CO2. É o escopo 1. O escopo 2 são as emissões indiretas associadas à energia comprada. Aí, como você falou, o Brasil tem a matriz, eu acho que mais limpa do mundo, acho que a Noruega, de repente se compara, tal, mas enfim, então isso é uma vantagem que o Brasil tem no escopo 2. E aí vem um grande problema, que é o escopo 3. Porque o escopo 3 são as emissões indiretas da nossa cadeia de valor, de cada empresa. Então são fornecedores, são os financiamentos que a gente dá para cliente quando a gente é banco e tal. Normalmente, 90% das emissões ou mais são do escopo 3. E aí você depende de terceiros. Então eles têm que trabalhar bem o escopo 1 e 2 deles, porque isso é o escopo 3. Então isso ali tem uma certa dificuldade, né? Então normalmente toda empresa que começa a se interessar nisso faz muito bem o escopo 1 e 2 e tem mais dificuldade para o escopo 3. Então para isso eu acho que precisa de mais tempo, de mais explicação, discussão, e vai acontecer, mas eu diria que para mim hoje a dificuldade está um pouco no escopo 3. Então empresas como a TCS pode ajudar nisso, a gente tem plataforma, a gente explica e tal, mas necessita de cada empresa um investimento em tempo, pessoas, que com certeza o Banco do Brasil já fez, porque ele está muito na frente, como o Zé Ricardo falou. Conta pra gente essa experiência, porque é interessante, ontem a gente teve uma discussão aqui ligada à sustentabilidade e a gente fala sobre a criação de produtos que incentivem esses fornecedores ou esses clientes que sim cumprem as normas também, né? Então você acaba criando mecanismos para incentivá-los a se acomodarem nas normas, né? Então, tem... Fala mais pertinho um pouquinho do em relação ao... Desculpa. Imagina. Em relação ao escopo 1 e 2 do Banco do Brasil, hoje a gente afirma com toda segurança que 100% da energia consumida no Banco do Brasil é renovável. 100%. Inclusive, nós temos hoje 23 usinas solares que nós contratamos a energia diretamente dessas usinas. Não são usinas próprias, mas de terceiros que fornecem exclusivamente ao Banco do Brasil. Sobre o escopo 2, nós temos o compromisso, os ODS lá de 2030, de reduzir em 42% as nossas emissões até 2030. E a gente está caminhando, vamos atingir, inclusive com medidas muito simples, como, por exemplo, troca de aparelho de ar-condicionado. Nós estamos trocando em todas as agências do Brasil inteiro, todas as unidades, para consumir menos energia, né, e gerar menos gás de efeito estufa. Combustível e coisas do tipo, troca de lâmpada de LED e etc. Em relação aos nossos clientes, a gente tem consciência do seguinte: nós temos hoje 87 milhões de clientes, desde grandes produtores rurais, pequenos produtores rurais, até grandes conglomerados industriais e de comércio e pessoas físicas. E a gente empresta recurso para a prefeitura, por exemplo, para trabalhar a eficiência energética. A gente dá assessoria ESG para as prefeituras e para clientes, para trocar a lâmpada de LED, para ter eficiência energética e para trabalhar com energia renovável, implantar usina solar e etc. Mas é um grande desafio, como você estava dizendo, porque a gente não pode obrigar nosso cliente a fazer isto ou aquilo. Né? Você pode incentivar. A gente pode incentivar e pode
no agro, por exemplo, né, a gente tem linhas de crédito para recuperação de pastagem, para tirar carbono da atmosfera do mundo. Então, a gente incentiva a recuperação reflorestamento, a gente tem acordos, por exemplo, para recuperar áreas de nascentes e coisas do gênero, e iniciativas do gênero. Então, a gente pode, pelo tamanho do Banco do Brasil, pelo volume de clientes que ele tem, a gente pode e deve incentivar isso no dia a dia, essa preocupação maior com a sustentabilidade e com o clima. E no estágio que a gente está, a sensação que a gente tem é que não adianta só compensar, agora a gente precisa regenerar mesmo, né? A gente já está correndo atrás. Olha, eu gostei da maneira que você apresentou, porque o Banco do Brasil ele faz isso de uma maneira muito educada com os clientes dele. Eu vou te dar um outro exemplo que eu pratiquei não tão educado com os fornecedores. Quando eu era da Jaguar Land Rover, que é uma outra empresa do Grupo Tata, a gente tinha 5.000 fornecedores. Então a gente começou assim, gente, todo ano a gente tinha uma grande reunião com todos os fornecedores, a gente falou, olha, vocês sabem de Scope 1, 2 e 3, vocês sabem, então nós queremos que vocês olhem com muita seriedade o Scope 3 de vocês. Tudo bem? Tudo bom. Aí no ano seguinte, a gente falou, agora a gente quer o reporting do Scope 3. E no ano seguinte, que aí foi realmente a coisa mais difícil, eu falei para eles, agora quem não entregar não será mais fornecedor da Jaguar Land Rover, e vamos trocar. E nós vamos trocar os fornecedores para ter certeza, porque o nosso comprometimento é muito sério. O Grupo Tata, o nosso chairman, ele falou, olha, o Grupo Tata vai ser o grupo mais sustentável do mundo. Para isso, todas as empresas do grupo, a TCS é uma, a maior empresa do grupo, mas a Jaguar Land Rover é outra, e são 100 empresas, vão ter que ser as mais sustentáveis no setor delas. Então, quando você tem esse top-down que te vem, aí não tem jeito, né? Então tem que ser, às vezes, e tivemos relacionamentos bem difíceis com alguns fornecedores, uns entenderam e fizeram o trabalho até melhor do que a gente poderia ter esperado, outros não fizeram, a gente teve que tirá-los. Então você vê que as implicações na vida real, se você quiser realmente seguir as regras, elas são grandes, né? E isso você está falando de Jaguar Land Rover Brasil ou no mundo? E aí, foram trocados, você tem ideia de quantos % se mantiveram? Não, mais de 80% se mantiveram, porque todo mundo, né, toda empresa hoje em dia, você deve ver isso com os teus clientes, entenda que temos que fazer alguma coisa, né? O planeta não está legal e temos que contribuir, mas os 20% que realmente não quiseram fazer nada foram trocados. E aí então, tiveram que correr atrás de algum outro, exatamente. Né? Imagina, da sobrevivência, inclusive. Exatamente. Então, aí são situações diferentes, porque quando você tem um fornecedor, o seu nível de exigência e a sua possibilidade de exigir é maior. Mas quando nós fazemos um financiamento, uma operação de crédito com o cliente, o banco vive disso. Se não tiver crédito, claro, não tem como. Mas, então, e o que a gente faz em relação ao respeito ambiental, ao cadastro ambiental rural, por exemplo, citando o caso da agricultura, o ano passado nós deixamos de fazer operações de 14 bilhões de reais para quem não seguia a legislação ambiental. Olha. Então, nós temos isso no nosso objetivo, e isso é uma maneira de indução muito positiva e que tende a que nossos clientes respeitem mais e trabalhem com uma agricultura mais sustentável, uma pecuária mais sustentável. Então, esse tipo de atitude, nós não vamos exigir, mas a gente pode negar. Né? Mas é muito sempre legal. Aquele dilema da inovação, né? Exatamente. O dilema dessa mudança de comportamento e de cultura mesmo, que você pensa, é lucro e propósito, é essa balança que a gente fica tentando se equilibrar, porque vai fechar o olho para aumentar esse número de financiamentos, mas por outro lado você vai se trair nos seus valores de propósito, né? Aí eu acho que vai ser de muito curto prazo se você fizer fechar o olho. Essa tendência ela vai acontecer.
ela está acontecendo. Então, é melhor ver isso de uma forma positiva e proativa, como o Banco do Brasil está fazendo, já se posicionar. Isso. E aí, porque tem um impacto. Os clientes, eles percebem isso. Então, o cliente, o jovem hoje em dia, para ele, é muito importante. Ele vai ver, olha, tem um banco como o Banco do Brasil, que está sendo realmente muito sério com isso, que está fazendo, então eu quero ser o cliente dele. Vai ver um outro banco que não tem tanta participação nessa nova economia, não, eu não quero ele. Então, isso também tem um impacto nas empresas, né? Então, uma empresa engajada vai engajar as pessoas que trabalham na empresa, e essa nova geração, ela escolhe. Exato. A minha geração não escolhia, eu entrava numa empresa, era para ficar. A nova geração não. Então, você vê que isso realmente é uma mudança, porque você pensa, não, é uma nova norma, tal. Não, é uma mudança da vida real das empresas, relacionamento com fornecedores, relacionamento com os empregados, tal. Então está mudando muito, e eu acho que é uma mudança muito positiva, porque isso vai contribuir para um mundo melhor, para um planeta melhor. E eu acho que o Ricardo também falou, né? Ele falou de diversidade, inclusão, tudo isso também faz parte, né? Então você pensa, a gente está ali trabalhando para um outro Brasil, outro planeta, e eu quero contribuir para isso, eu acho que é bacana. Interessante. E vocês acham que esse tipo de norma, sendo obrigatória agora, pode realmente impactar? A gente já está falando de duas empresas altamente conscientes, né? Porque eu acho que a gente está ainda nesse momento de conscientização. O mercado está pedindo, o consumidor jovem está exigindo. A gente está aqui nessa feira, nesse festival de inovação e tecnologia do setor financeiro. Quantos bancos estão aqui? Quer dizer, a concorrência, um banco que tem 216 anos, né, como o Banco do Brasil, precisa se atualizar nesses conceitos e nesses valores, se colocando no mercado como à frente desse tempo também, né, para poder concorrer com esses novos bancos digitais, inclusive, né? Olha, a gente vê o resultado disso muitas vezes quando nós fazemos captação de recursos no exterior, né? O Banco do Brasil é considerado o banco mais sustentável do mundo, foi considerado pela 6ª vez esse ano, entre 8.300 empresas com faturamento acima de $1 bilhão. O Banco do Brasil foi considerado a 17ª empresa mais sustentável entre elas e o primeiro banco do mundo, né? Isso nos cria uma responsabilidade grande, mas nos abre muitas portas. Quando nós vamos captar recurso no Banco Mundial, BID, Agência Francesa de Desenvolvimento, KfW e várias outras instituições, elas olham este posicionamento do banco, e esse posicionamento é muito importante. E quando a gente divulga isso, os nossos clientes também têm essa visão positiva do banco. Então, para conquistar um cliente, essa marca é muito importante, né? E mostrar o que nós estamos fazendo é mais importante ainda, porque quando nos reconhecem com esta marca, com este objetivo e com essa pegada, né, que nós temos a ESG, é sinal que a gente está entregando. Exato. Porque se não entregar, o mundo não reconhece, né? E tanto o cliente quanto os investidores, e esse é um dado muito importante. Quando a gente fala do Plano Safra, por exemplo, que é o financiamento da agricultura, nós trabalhamos junto com o governo para criar linhas de crédito que sejam mais sustentáveis, né? Então, a atuação nossa não se limita a de um banco de operação financeira comum. Nós temos consciência que a gente tem e pode fazer muito mais do que isso, né? Na área de sustentabilidade, na preservação do mundo. Financiando essa regeneração necessária, urgente. Vou dar um outro exemplo que eu tenho certeza que o Banco do Brasil está fazendo, que a gente chama de Green Bond. Sabe que os bancos emitem bond, né, para se capitalizar. E então existe agora esse mercado do Green Bond. Então é um bond atrelado a uma atuação no setor de sustentabilidade. Em teoria, esse bond ele vai te custar para o banco, né,
menos caro que um bonde normal, porque você está mostrando o que você está fazendo, então, né, que o Zé Ricardo explicou muito bem. E aí você vê, então, se você tiver um comportamento adequado, o teu dinheiro vai te custar menos caro. Então, você vê que o impacto... E para isso também a TCS trabalha muito nisso, porque não é o Banco do Brasil sozinho que pode dizer, não, eu estou fazendo tudo. Não, tem que ter alguém neutro que vai checar essas informações e passar para o mercado, que de fato, o banco, porque se eu falo, eu sou lindo, maravilhoso, não é o suficiente, né? Alguém tem que realmente checar. Então é onde a gente entra, a gente trabalha muito perto das instituições financeiras para atestar desse comportamento ético, sustentável, e a gente trabalha muito em comum. Então você vê que isso, o impacto, né, ele é realmente muito grande. Você acha que virou um parâmetro de concorrência a sustentabilidade? Virou, com certeza. Falando de instituições financeiras. Com certeza, mas eu acho que o Zé Ricardo falou, né? Ele consegue, através do comportamento dele, atrair os financiamentos de todas essas instituições mundiais que vão querer, porque eles também vão escrever um relatório anual no fim do ano. Então eles vão querer dizer, olha, eu financei o Banco do Brasil, o banco mais sustentável do mundo. Então, sim, e isso também é por isso que eu vou fazer um apelo a todas as empresas, todos os bancos aqui consideram isso muito seriamente. Porque não é a nossa conversa do início, né? Não é, tem que fazer um negócio, é chato. Tá. Não, isso vai mudar o teu business model, vai mudar o teu negócio. E então é muito importante todo mundo entender isso, se organizar, porque não vai acontecer naturalmente nas empresas, é uma coisa nova, então você tem que ter uma governança, tem que sair do topo da empresa, o presidente da empresa tem que falar, olha, para mim, para minha empresa é importante, como o Banco do Brasil fez, como o Grupo Tata fez. Tá. A partir daí, você também pode criar uma área de sustentabilidade. Aí o business pensa, não, então eu não tenho que fazer nada, tem uma área de sustentabilidade, eu estou bem. Não. É uma responsabilidade de todo mundo na empresa. Então, você pode ter um grupo de sustentabilidade, mas ele tem que trabalhar de uma forma transversal com todas as áreas de negócio. RH, recursos humanos, tem que entrar nisso. Finanças, até as funções de suporte, tem que pensar diferente. É, né? Porque os outros escopos também estão contando, né? Então, quer dizer, você precisa reduzir o impacto também internamente, diretamente. Isso. Aí, a última coisa que eu vou falar ali, você também vai ter que ter muito claramente definido os teus KPIs, objetivos, né? Divulgar isso para o mercado, e todo ano, quando você vai falar com o mercado, você tem que falar, olha, o meu Scope 1, o Zé Ricardo falou, olha, a gente vai reduzir 42%, vai ter que todo ano mostrar, olha, eu falei 42%, esse primeiro ano eu fiz 18%, o ano que vem vou... Então, muda também um ter relacionamento com o mercado. Então, você vê que, no fundo, né, a gente está frente a uma transformação muito importante, onde a tecnologia vai estar presente também em todas as etapas dessa transformação. Para fazer essa medição, né? Porque não é tão simples assim. Eu fico com aquelas imagens de satélite em áreas devastadas, que você compara um ano e o outro. Isso é muito importante que a gente visualize, que a gente tangibilize o que está acontecendo com o planeta, né? E possa reagir a tempo, né? Porque a questão é bem urgente. É mais do que urgente. Exato. É uma situação que hoje, se nós não preservarmos o que nós tivemos, e para preservar, a gente precisa criar uma outra forma de relacionamento, uma outra forma de produção lá nas regiões que estão impactadas hoje por desmatamento. O Brasil hoje tem quase 100 milhões de hectares de áreas degradadas, principalmente por conta da pecuária. Né? Então, se nós recuperarmos essas áreas, nós precisamos derrubar um pé de árvore, né? Porque seria suficiente para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, produzir mais alimento, proteína animal, etc. Então, esse objetivo depende de todos nós, depende do Banco do Brasil, depende da Tata, depende do consumidor, de uma pessoa física, né? E isso a gente pode fazer com toda certeza. Só citar um exemplo, você falou dos bondes, né?
A gente lançou o ano passado bondes verdes, né? O nosso objetivo era captar 750 milhões de dólares. Nós captamos e teve uma demanda quase o dobro do que a gente ofereceu. Exatamente porque tinha esse objetivo, essa pegada e esse objetivo de preservação, de trabalhar com a economia sustentável, a economia verde. Tem a comprovação, que aí a partir de uma norma como essa, sim, você consegue comprovar, padronizar essa comprovação, exatamente, né? É isso? Eu estou entendendo bem? Agora, mas não pensa que isso é fácil. Não o que o Zé Ricardo está falando, para conseguir isso, eles tiveram que mostrar realmente e se comprometer, e o mercado vai olhar isso. E se não acontecer, aí ele vai ter que pagar mais caro, ele vai ter uma penalidade. Então, porque parece bonito e tal, mas é um esforço da empresa muito grande. Então, por isso que eu falo, tem que ter um comprometimento da empresa, toda a empresa. Desde o letramento ambiental ali, do beabá, para os funcionários terem uma atitude mais sustentável no dia a dia deles, sim, até a decisão de dar crédito ou não para aquele cliente. Então, você percebe, né? É uma mudança bem radical, na verdade, na maneira de trabalhar das empresas, dos bancos, das empresas de tecnologia, que vão ajudar a facilitar, né, tudo isso. Então, isso é muito interessante. O que eu acho importante dizer é que você tocou num tema que toda empresa precisa estar envolvida, né, para adotar essas práticas. Só que os funcionários, um funcionário comum, o Banco do Brasil tem 87 mil funcionários hoje. Para o nosso funcionário lá na ponta ter esta preocupação, eu preciso começar no topo da pirâmide. A direção da empresa, o conselho de administração, precisa traçar essa política, esses objetivos estratégicos para que todo mundo, toda empresa adote, né, essa prática. E nós temos no banco 3 comitês muito importantes. Um é o Comitê de Sustentabilidade Empresarial, ligado ao Conselho de Administração, ao board do banco, né, que assessora o Comitê de Administração e acompanha o cumprimento dos nossos objetivos. Nós temos objetivos definidos até 2030 e assim por diante. Nós temos um Comitê Executivo de Sustentabilidade, que esse tem a presença de diretores, vice-presidentes. Eu sou o coordenador desse comitê, né, que traça as linhas de sustentabilidade, traça os objetivos e acompanha a implantação desses objetivos. E nós temos um outro fórum que é com os gerentes executivos do banco para disseminar essa prática por toda a empresa. Então, através disso, a gente pode dizer que todo mundo do Banco do Brasil está empenhado de uma maneira ou de outra nessa política. Só para citar um exemplo que eu achei fantástico isso, nós ampliamos a nossa área de sustentabilidade há 2 anos atrás, né? E nós fizemos uma seleção interna entre os funcionários do banco para essa área. Apareceram 250 candidatos para cada vaga. É mesmo? Mais concorrido que vestibular de medicina no Brasil. Que incrível isso! Porque as pessoas estão preocupadas com isso e mostram interesse nessa pauta. Então, se a gente tem funcionários engajados dessa maneira, a gente consegue aplicar as nossas estratégias dentro do banco. Só para terminar, François, você sente que as empresas já estão conscientes dessa responsabilidade, no sentido de, como consultor mesmo, né, de empresas? E porque quando a gente fala de bancos ou de instituições financeiras do nível do Banco do Brasil, a gente entende que isso já vem vindo há décadas, né? Já são 20 anos, provavelmente, de trabalho em sustentabilidade para se adequar e está nesse momento, hoje, falando como o banco mais sustentável do mundo. Mas e as empresas no mundo real? Não, mas o Banco do Brasil é um banco real na economia real, né? Não, eu sei. É claro, mas né? Agora, você quer uma resposta sincera? Isso. Estamos aqui na transparência, entendeu? Isso. Eu acho que o exemplo do Banco do Brasil, ele é realmente um exemplo. Ele é exemplar no Brasil. Ele não reflete a realidade do mercado. Eu acho que ele é um case que deveria ser divulgado, tal, porque realmente
não é fácil ser o banco mais sustentável do mundo. Mas a verdade, a realidade eu não vejo, infelizmente, ainda. E é por isso que é bom estar aqui conversando disso, porque a gente pode tentar explicar, mostrar o quanto isso é importante. Que vai mudar, a gente falou, o business model, o teu relacionamento com os funcionários e tal, para quem sabe ter um planeta ainda aqui para as gerações... Fazer mais 200 anos. Para fazer mais 200 anos. Então, não, eu acho que no Brasil ainda não estamos no mesmo nível que na Europa, ou outros países e tal. Mas o Brasil, ele tem uma coisa. Às vezes ele começa um pouco depois, mas aí ele recupera muito rapidamente. Ele vai muito... E eu acho que também a gente pode ver a experiência de outros países. As coisas que eles fizeram bem feitas a gente pode copiar, o que eles fizeram não tão bem feito a gente pode evitar e a gente pode recuperar. Então eu acho que vai acontecer, mas hoje, para realmente responder a tua pergunta, na vida real, tal, muita gente viu essas normas como um problema. É uma burocracia, eu vou ter que fazer. Não entenderam o que tem por trás. E por trás é uma nova maneira de trabalhar, de se relacionar. E quando entenderam isso, como o Banco do Brasil já entendeu, como o Grupo Tata já entendeu, eles vão... Porque muita gente pensa que a sustentabilidade é voltar no tempo, a luz de vela. Não, a gente vai fazer negócio, o Banco do Brasil vai ganhar mais dinheiro fazendo sustentabilidade. Então não é incompatível. Você pode muito bem ter uma empresa muito sustentável, praticar muito sustentável e ganhar dinheiro. E muita gente pensa que não é isso. Então essas normas, tomara que elas ajudem todo mundo a entender que as empresas podem se posicionar de uma forma diferente, ganhar mais dinheiro, crescer, empregar mais gente, enfim, você está num ciclo bom, mas você protege o planeta e deixa esse planeta sustentável para os 200 anos mais do Banco do Brasil e de todas as empresas tomaram. E de planeta para a gente viver, viver bem com qualidade, né? Porque realmente eu acho que a gente está num momento crucial mesmo de mudança. Eu ouvi uma palestra do Carlos Nobre outro dia, o meteorologista, né, climatologista, e ele fala de pontos de não retorno. Então tem alguns momentos, a gente está chegando a alguns pontos em que aí não tem mais volta. Então o momento é esse, para conscientizar pessoa física e jurídica a pensar diferente, a agir diferente. Né? Exatamente. E olha, a gente tem um exemplo, eu gosto de citar exemplo, porque um exemplo muito significativo que eu vi recentemente é produção de água. Eu falo produção de água porque recuperar nascente é produzir água. Né? Numa propriedade, tem estudos que mostram isso. Quando você recupera a nascente, quando você preserva a mata ciliar, a produtividade de água é maior. Então, o agricultor que tem uma propriedade que depende da irrigação para produzir, se ele preservar, a produtividade dele é maior. Né? A empresa dele rende mais. Né? Então, em todas as áreas, a gente pode encontrar exemplos dessa maneira. Né? Então, se nós ajudarmos a incentivar esse tipo de prática, o planeta agradece. O planeta tem um só. Não, e a gente está muito avançado em termos de tecnologia para entender o que pode ser feito em termos de agricultura regenerativa, né? Que você consegue saindo da monocultura, promover realmente que a água volte a brotar de certos terrenos, né? É muito interessante. E hoje nós temos a produção de alimento, tem tecnologia de irrigação, tem biotecnologia, né? Pesquisa de genética, então a gente tem produtividade muito maior, com a capacidade de produzir muito mais e preservando muito mais o meio ambiente. Uma agricultura mais sustentável. Isso nós podemos trabalhar em os carros. Antigamente os carros, a quantidade que um carro poluía. Hoje com filtros, com outras tecnologias. Carros elétricos, carro híbrido, né? Então o mundo está avançando. Quer dizer, eu posso terminar esse painel com esperança? Com certeza. Pode. Eu ia falar o seguinte, para mim, Patrícia, a tecnologia vai salvar o mundo. Eu tenho certeza. O ser humano, ele é tão inteligente, ele consegue coisas incríveis. Você vê o número de startups que tem no Brasil. Essa nova geração de empresários, sabe, que vêm com ideias.
tudo através da tecnologia. Empresa como a nossa está crescendo muito, né? O Zé Ricardo falou que o Banco do Brasil tem 80 mil funcionários, a TCS tem 600 mil. A gente é uma das maiores empresas do mundo e a gente só trabalha com tecnologia. E a gente está crescendo todo ano. Essa tecnologia, você falou do agribusiness no Brasil, eu acho que o Brasil não vende muito bem o que ele faz, que é extraordinário. Eu visitei muito lá no campo, né? Tem tecnologia em tudo, tem sensor, tem satélite, é inacreditável. E às vezes a imagem do agribusiness no Brasil não é tão boa. Eu acho maravilhoso o que está acontecendo, mas vai acontecer, está acontecendo nos outros setores, então sim, a gente pode ficar otimista, mas isso implica trabalho. As empresas vão ter que se organizar. O que você falou da governança do Banco do Brasil não é fácil. Tem esses níveis de comitê, de KPIs, de follow-up, e para botar todo mundo num movimento, não é fácil. Então, vai dar trabalho? Vai, mas vale a pena. Então, podemos ser otimistas se todo mundo se conscientizar que, como você falou, planeta não tem planeta B. A gente tem um só e é nesse que a gente tem que trabalhar. Então, eu sou otimista, mas ao mesmo tempo eu falo, né? Então, o meu apelo para todas as empresas, todos os bancos, vamos olhar essas normas, vamos olhar essa maneira de trabalhar de uma forma diferente. O TCS está aqui para ajudar. Eu vou pegar carona na sua fala de que o próprio Brasil desconhece esse potencial que a gente tem de tecnologia na agricultura, por exemplo, e fazer uma propaganda de um filme nosso, da minha agência, Revolução Agro, Ecossistemas de Inovação. Está disponível no YouTube, gratuitamente para todo mundo, e a gente visitou várias startups que desenvolvem tecnologia para o agro, para conseguir a regeneração do planeta e melhorar a nossa situação hoje. Então, eu acho que é um tema fascinante assim, para a gente realmente conversar horas, mas infelizmente nosso painel está no fim, mas eu queria agradecer de novo a presença de vocês e a simpatia. E os projetos lindos que estão acontecendo, né? Obrigado, Patrícia. Que bom terminar com esperança. É bom. Isso, obrigado. Eu também tenho muita esperança. Que bom, fico feliz. Então, de novo, agradecendo François Dossa, Senior Advisor para Novos Negócios e Diretor de Sustentabilidade Latam e da Tata Consultancy Services, e José Ricardo Saceron, Vice-Presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil. Você continua com a gente porque tem muito mais papo gostoso hoje ao longo do dia, do segundo dia da Febraban Tech 2025. Um abraço para vocês, muito obrigada para quem estava aqui fora do estúdio ouvindo o nosso papo e para você que está em casa, no escritório, na academia ou no trânsito, né? Ouvindo esse papo e terminando com esperança, chegando em algum lugar com muita esperança. Obrigada, gente.